Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje e o tema da nossa conversa hoje é lombalgia. Esse que é um tema, gente, muito comum na prática médica e que também costuma aparecer com frequência nas provas, tá? Obviamente, pessoal, é um tema bem grande que pode abarcar aqui muitos diagnósticos, tá? Aqui, nesta aula, nós vamos trabalhar os principais pontos e eu vou mostrar para vocês um passo a passo para a gente chegar ao diagnóstico e definir a melhor conduta para a lombalgia. A ênfase da nossa aula aqui é nas causas musculoesqueléticas, beleza? Então, vamos começar do começo. O que é a lombalgia? Lombalgia, gente, é basicamente a dor que o paciente sente ali na região lombar, tá? E essa região, anatomicamente, ela é definida como uma região que vai da última costela até a prega glútea, tá? E é aquela dor nas costas, na região mais baixa, tá? O paciente costuma descrever que está doendo a região das costas, você pede para ele apontar, ele aponta essa região, tá? E a gente classifica a lombalgia de acordo com o tempo de duração da dor. Isso aqui é muito importante porque vai orientar o tratamento e também vai orientar o nosso raciocínio dentro das principais hipóteses diagnósticas. Olha só, quando a dor dura menos de 4 semanas, a gente chama essa dor de lombalgia aguda. Se ela dura entre 4 e 12 semanas, é uma lombalgia subaguda. E se passar de 12 semanas, lembra lá da nossa aula de dor? O que é isso? É uma dor crônica, então é uma lombalgia crônica. Tranquilo até aqui? Essa classificação aqui por tempo, gente, ela é bem cobrada também nas provas, tá? Então vale a pena guardar direitinho. Agora, uma coisa que é legal para a gente entender aqui também é as várias estruturas que são responsáveis pela dor lombar ou que podem, né, ser as responsáveis pela dor lombar. Presta atenção aqui. Nós podemos ter dor que se origina na pele, da região lombosacra, tá? Então, por exemplo, casos de herpes zoster. Essa dor lombosacra pode ser nos músculos, por exemplo, a dor miofascial. Pode ser causada pelos discos intervertebrais, né, que geram aí casos de ciatalgia. Podem ser as vértebras, por exemplo, fraturas, osteoartrite, né? As facetas articulares ou então até os ligamentos da região. Então, com tudo isso, nós chegamos à conclusão que a lombalgia é um sintoma e não um diagnóstico fechado. Faz sentido? O desafio nosso aqui vai ser entender qual dessas estruturas é a envolvida no caso específico. Maravilha, pessoal! Então, vamos entender aqui o quão comum é a lombalgia. E olha só, é muito comum. Já adianto para vocês, tá? A lombalgia, na verdade, é a dor localizada mais comum que existe. Então, das dores que são localizadas, a dor na região lombar é a mais comum que tem, tá? Se eu perguntar para vocês aqui quem já teve dor nas costas, muitos provavelmente vão dizer que sim, beleza? Tem locais que falam, inclusive, que das dores a lombalgia só perde para a cefaleia. Então, olha só. A prevalência ao longo da vida varia bastante, né? Pode chegar aí até 84% da população. Então, ou seja, é muita gente, quase que todo mundo vai ter pelo menos um episódio de dor lombar, né, ao longo da vida. Então, se você quer ser um bom médico, uma boa médica, com certeza precisa dominar esse tema. Faz sentido? E a lombalgia pode acometer qualquer faixa etária, mas existem picos de prevalência. Olha aí, nos homens é mais comum que esse pico ocorra entre 40 e 50 anos, e nas mulheres o pico é um pouquinho mais tarde, entre 60 e 70 anos. Aliás, vale destacar também que, no geral, a prevalência, de modo geral, é maior nas mulheres, tá? Agora, olha só o peso disso aqui, gente. A principal consequência da lombalgia é a incapacidade, especialmente no sentido de perda de produtividade, tá? O paciente muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue realizar suas atividades do dia a dia e isso tem um impacto direto na vida dele, tá? E também nos gastos aí com saúde, né? Seja particular, o próprio sistema público, plano de saúde, enfim. Para vocês terem uma ideia, a lombalgia é considerada a principal causa de incapacidade no mundo inteiro. Então, pessoal, mais uma vez, isso aqui é um tema muito relevante, tanto clínica quanto epidemiologicamente. Tudo certo, gente? Beleza, pessoal. Então, vamos agora entender de onde vem a dor lombar, ou seja, quais são as etiologias da dor lombar. Olha só, na imensa maioria dos casos, e aqui eu estou falando de algo próximo a 95%, tá? A lombalgia é causada por alguma alteração mecânica benigna.
Isso quer dizer que a dor normalmente vem de uma sobrecarga muscular, de uma contratura muscular, de um ponto gatilho fazendo uma dor miofascial e nada mais grave que isso. Tá? Então, a gente precisa saber que na maior parte das vezes a dor lombar não tem uma causa grave por trás. Mas, e esse mas é muito importante, gente, nós não podemos deixar de considerar as exceções. Por quê? Porque em alguns casos a lombalgia pode ser a manifestação de algo muito mais sério. Por exemplo, uma doença sistêmica, uma infecção localizada ali na coluna, ou então até uma neoplasia. Então, pessoal, por isso, mesmo que a maioria dos casos seja tranquila, nós precisamos manter um alto grau de suspeição para identificar sinais de alarme e potenciais casos graves, tá? Então, o bom médico precisa manter esse olhar atento para identificar os casos que fogem da regra, beleza? E aí, gente, entra aqui uma listinha com algumas das causas que a gente precisa manter no radar. Olha só, fratura compressiva, né? Aparece em torno de 4% dos casos. Hérnia de disco, mais ou menos aí também as estimativas colocam 4%, isso varia de literatura para literatura, né? Estenose de canal lombar, espondilite anquilosante, é menos comum, mas é bem importante também, tá? Neoplasias, tá? Também temos que ficar atento. Aí entra, olha só, síndrome da cauda equina, tá? É uma condição menos comum, mas é uma emergência neurológica, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E infecções, por exemplo, osteomielite, discite, tá? São raras, mas precisa estar no nosso radar. Então, resumo da ópera, a lombalgia quase sempre é benigna, na maioria das vezes, mas você precisa ficar ligado nas exceções, porque são elas que podem passar despercebidas e gerar grandes consequências se não forem diagnosticadas a tempo. Certo, gente? Show, pessoal! Agora vamos entrar na parte mais prática da coisa. Como é que a gente vai conduzir os casos de lombalgia no dia a dia? Aqui eu vou dividir para vocês num passo a passo, tá? Então acompanhe com bastante atenção aqui comigo. O primeiro passo, gente, é simples, mas essencial. É entender o tipo de dor que o paciente está sentindo. Como assim, professor? Vamos lá. A dor lombar, ela pode se apresentar de 3 formas principais. Isso aqui vai te ajudar muito a afunilar o raciocínio clínico. Vamos lá. Primeiro, a gente tem as dores não irradiadas. Essas são as mais comuns. Elas apresentam aqui em torno de 70% dos casos, tá? E geralmente tem uma origem benigna, tá? Lembrando que aqui tem literaturas que colocam que pode chegar até 90% dos casos como dor mecânica ou às vezes até um pouquinho mais. Então isso que varia de literatura para literatura, 70 a 90% dos casos. Aqui é aquela dor localizada, tá? Que normalmente pode até ter um padrão referido, mas não tem o padrão irradiado. Tá? Não tem aquela de sintomas neurológicos e tudo mais. E as causas aqui mais comuns são as contraturas musculares, dentre elas a dor miofascial. Lembra? Uai, professor, calma lá. Eu lembro que dor miofascial irradia, não é? Gente, vamos lá. No dia a dia, muitas vezes, de forma inadvertida, a gente acaba usando o termo irradiado, ou seja, tipo, a dor irradia para tal lugar. E isso, pessoal, pode levar a uma confusão como se dor irradiada e dor referida fossem termos intercambiáveis, mas a definição delas é totalmente diferente. Vamos lá. A dor irradiada é aquela que segue um trajeto específico do nervo, tá? Geralmente de forma contínua. Um exemplo clássico é a dor ciática, tá? O paciente sente dor lombar que desce, que irradia pela parte posterior da coxa, acompanhando ali o trajeto do nervo ciático, chegando até ali a panturrilha, beleza? Isso acontece porque há, por exemplo, uma compressão ali dessa raiz nervosa e tudo mais, certo? Já a dor referida não segue esse trajeto nervoso bem definido. Ela é percebida em um local diferente de onde está a origem da dor, mas sem uma relação anatômica direta com a distribuição de um nervo. Um exemplo clássico é o paciente com ponto gatilho no glúteo mínimo. Ele pode sentir a dor por toda a parte posterior da coxa até a região da panturrilha, mesmo sem lesão neurológica, certo?
Deu para entender a diferença? Então, a dor miofascial está aqui dentre uma das principais causas de lombalgia mecânica. Beleza, pessoal? Outras causas prováveis aqui dentro das dores não irradiadas são as degenerativas, como artrose facetária, né? Que agora atualmente é chamada de osteoartrite, né? Espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra anteriormente ou posteriormente, né? Gerando aí um desalinhamento da coluna e que pode comprimir estruturas nervosas, né? Pode fazer estenose do canal, ou então ainda a espondilólise, né? Que é quando tem uma fratura vertebral, geralmente por estresse, né? Esse termo lise, né? Vem de quebra, né? Então, espondilólise também pode ser a causa. Em todos esses casos, pessoal, nós temos o tipo de dor nociceptivo. Lembra da nossa aula de dor? Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? O outro tipo de dor que nós temos aqui são as dores irradiadas. Agora sim, tá? E essas aqui pressupõem a presença de radiculopatia, né? Também são chamadas de ciatalgia e quando tem esse padrão de irradiação aí saindo da coluna lombar, lombociatalgia, né? Seguem aí o trajeto do nervo ciático. Lembram lá da definição de dor irradiada que nós conversamos? Tranquilo? Aí aqui a dor geralmente já vem acompanhada de outros sinais como formigamento, dormências, parestesias, né? Perda de força. Lembra lá da aula de dor, quando nós falamos de dor neuropática? Esses sintomas associados, pessoal, acontecem geralmente pela compressão da raiz nervosa, né? Como a gente falou, em casos de hérnia de disco, estenose do canal lombar ou até a síndrome da cauda equina. Esse tipo de dor, gente, já liga um sinal de alerta maior para a gente ficar atento, porque tem um risco neurológico envolvido, tá? Embora nós vamos trabalhar daqui a pouquinho o que realmente são os sinais de alarme, certo? E por fim, a gente tem as chamadas dores referidas, tá? Essas aqui são um pouco mais traiçoeiras. Porque a origem da dor não é na coluna, mas a dor aparece na região lombar. Tá? Exemplos disso são aneurisma de aorta abdominal, pielonefrite, cólica nefrética, úlcera péptica ou até a pancreatite. Tá? Lembra que as dores viscerais são do tipo nociceptiva e geralmente tem um padrão de dor referida, aquela dor difusa, por vezes mal localizada, lembra? Por isso, pessoal, sempre que a dor tiver um comportamento estranho, sem melhora com as medidas comuns, né, ou acompanhada aí de sintomas sistêmicos, a gente precisa pensar nessas possibilidades. Tá? E por que a dor miofascial não está aqui? Pessoal, porque ela tem um padrão mecânico, tá? Embora ela possa ter, né, um padrão também de dor referida, ela é uma dor de aspecto mecânico, muitas vezes tem a localização associada a um padrão referido e tudo mais, tá? Então, por isso, na hora que o livro distribui dessa forma, tá? Essa distribuição é bem interessante, está lá no livro do Gusso, Tratado de Medicina de Família, e aí ele distribui dessa forma e não coloca a dor miofascial aqui dentro, mas pensando aqui nas causas viscerais para facilitar o nosso raciocínio. Beleza, gente? Tranquilo? Mas tem o padrão mecânico de dor osteomuscular, tem às vezes uma situação referida, vamos pensar em dor miofascial. Beleza? Então, vamos lá. O que é essencial perguntarmos na anamnese? O que realmente faz diferença? E aqui vai uma dica de ouro. Se você souber fazer uma anamnese bem feita, você já resolve 90% do raciocínio diagnóstico na lombalgia. Tá? A maior parte dos casos não precisa de exame de imagem, mas aí você precisa ouvir bem o paciente, com atenção, fazer as perguntas certas, um exame físico bem direcionado. Tá? Então vamos lá, vamos revisar aqui as principais perguntas que você precisa fazer. Primeiro, a duração. Você está com essa dor há quanto tempo, seu João? Isso aqui, gente, vai te ajudar a classificar se a dor é aguda, subaguda, crônica, lembra? Depois, a frequência. Quantos dias a dor veio nos últimos 7 dias? Isso aqui nos mostra, pessoal, se a dor é episódica, se ela é esporádica, se ela é constante, se está piorando, se está melhorando, tá? Aí vem também a severidade, né? De 0 a 10, quanto que dói essa dor em geral. Aqui você já consegue medir o impacto da dor na vida da pessoa e como é que ela se relaciona com essa dor, né? Outro ponto importante, a constância da dor. Quais momentos do dia a dor aparece? Ela é uma dor
noturna, por exemplo, pode sugerir causas mais graves, por exemplo, câncer, né? Dor noturna. Então, isso aqui também é relevante a gente entender, tá? E aí, uma das perguntas mais importantes: a dor irradia? A dor vai para as pernas? Para qual perna? Até onde ela vai, tá? Se tiver irradiação, isso pode indicar, por exemplo, radiculopatia, tá? Aí lembrando, a gente vai avaliar a questão dos dermátomos para ver se segue o padrão mesmo de irradiação, para a gente distinguir de uma dor referida. Lembra disso? Beleza? Outra coisa, além da dor, tem fraqueza, né? Para a gente avaliar se tem fraqueza muscular, se essa dor pode ser, por exemplo, por uma compressão nervosa, né? Tem algum movimento que desencadeia a dor, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre características da dor da radiculopatia. Não esquecer também de perguntar sobre alterações de sensibilidade. Tem dormência, formigamento, né? Formigamento ali no trajeto específico também aponta para radiculopatia. E atenção especial para funções de outros órgãos, né? Tem alguma alteração na urina, nas fezes, ou seja, teve perda de urina involuntária, perda fecal involuntária, ou então retenção urinária e fecal, ou então também, por exemplo, tem ardência para urinar. Porque tudo isso, pessoal, vai ajudar a gente a raciocinar. Perguntar se o paciente teve febre, outros sintomas sistêmicos para a gente pensar em infecções. Pode ser uma pielonefrite, ou então pode ser uma infecção vertebral, né? Uma osteomielite. Beleza, pessoal? Também vale a pena a gente explorar a relação com o trabalho, né? Com o que o paciente trabalha, acha que pode ter relação com o trabalho. Muita dor lombar pode ser ocupacional. Então, esse detalhe é importante para a gente fazer o diagnóstico, entender se é alguma questão postural que dá para melhorar e tudo mais. Então, isso é um ponto importante, tá? E por fim, os tratamentos anteriores. Quais remédios já tomou para essa dor? Ajuda aqui a gente a saber o que já foi tentado, o que funcionou, o que não funcionou e também evitar aqui as condutas ineficazes e saber o que podemos utilizar que já teve um bom resultado, tá? Lembrando, obviamente, não está aqui descrito, mas de avaliar o CIF com esse paciente. Sentimentos, ideias, funcionalidades e quais as expectativas dele em relação a essa consulta. Tranquilo, pessoal? Essas perguntas aqui são a base da anamnese da lombalgia, beleza? Muito bom, pessoal. Vamos para o segundo passo na condução da lombalgia, que é investigar sinais de alarme. Aqui, pessoal, é onde a gente separa os casos tranquilos, que podem ser manejados ambulatorialmente, sem necessidade de imagem, daqueles casos que precisam de uma atenção urgente, seja com exame de imagem ambulatorial mesmo, mas com mais celeridade, ou então aqueles que precisam ir para o pronto-socorro. Tá? Então aqui nós temos os sinais de alerta que a gente chama de red flags, tá? Eles são fundamentais para o nosso raciocínio clínico. Se você deixar passar, pode colocar o paciente em risco. Aqui na lombalgia, pessoal, existem sinais de alarme vermelho, tá? Que são esses aqui, que nos orientam se devemos, por exemplo, solicitar um exame de imagem para esse paciente ambulatorialmente, ou então já encaminhar ele para o pronto-socorro, tá? Mas além desses, nós temos os sinais de alarme amarelo, tá? Ou bandeiras amarelas, que se relacionam com o risco de mau prognóstico em relação à possibilidade de cronificação da dor lombar. Tá? Nós vamos começar aqui falando sobre os red flags, ou bandeiras vermelhas. Quais são os sinais de alarme vermelhos em lombalgia? Primeiro, os chamados sintomas B. Tá? Que são típicos geralmente de infecções e principalmente de malignidade. Tá? Febre, sudorese noturna, perda de peso inexplicada, tá? Só um parênteses aqui, pessoal, geralmente infecções graves, tá? Não é tipo assim, a pessoa tá com a amidalite e sente isso. Não. Calma lá, tá? Beleza? Mas infecções graves e malignidade. Quando a gente falar sintomas B, vocês vão pensar em febre, sudorese noturna e perda de peso inexplicada. Se o paciente traz qualquer um desses sintomas B, já acende o alerta e a gente precisa solicitar um exame de imagem breve para esse paciente, tá? Ele vai fazer ambulatorialmente mesmo. O ideal seria a ressonância lombosacra, beleza? RM lombosacra, certo? O outro ponto, pessoal, é a duração da lombalgia. Se a dor dura mais de 6 semanas, já fez o tratamento conservador clínico, que a gente vai conversar aqui adiante, mas não teve melhora, também precisa investigar com imagem, tá? Então, pessoal, atenção, não é só 6 semanas, que muitos chegam falando, doutor, eu tô com essa dor aqui tem uns 2 meses. Pessoal, já é para solicitar imagem se não tiver nenhum outro sinal de alarme? Não.
Tá? O que nós vamos fazer? Implementar um tratamento clínico conservador. A partir do momento que a gente implementou esse tratamento clínico conservador, a gente conta 6 semanas. Não teve melhora com esse tratamento clínico conservador por 6 semanas, a dor persiste, precisa fazer imagem, tá? De preferência, ressonância lombosacra. O que mais? Idade avançada, especialmente acima dos 70 anos, tá? Só a idade em si, acima dos 70 anos, já é um fator de risco importante. Por quê, gente? Aqui não é aquele paciente, por exemplo, que teve lombalgia a vida inteira, diagnosticada, e aí você consulta ele e fala assim, eu tenho mais alguma coisa? Eu tenho uma dor nas costas aqui, tem 80 anos que eu tenho ela, né? Digamos assim. Ou seja, não é uma dor lombar que começou após os 70 anos, é uma dor lombar que caminha com ele há muito tempo. Isso aqui não seria sinal de alarme. Agora, esse paciente com mais de 70 anos que começa a questionar para você que está com a dor lombar, é um sinal de alarme, só pelo fato da idade, beleza? Porque aqui pode ser, por exemplo, uma fratura. A gente precisa suspeitar. Aí precisa pedir imagem, tá? Para agilizar, muitas vezes a gente pede um raio-x, tá? Que é mais rápido, e aí após o raio-x a gente avalia a imagem e analisamos se precisa aprofundar ou não com a ressonância lombosacra. Beleza, pessoal? O que mais? Uso prolongado de corticosteroides, né? Corticoides, prednisona, metilprednisona, dexametasona, pessoas que ficam fazendo aí uso de injetáveis, o famoso beta-30, tá? Que não tem evidência, pessoal, para a gente usar aqui no tratamento da dor lombar. Ele vai melhorar a dor? Vai, mas não vai resolver o problema. Não é isso que resolve o problema, tá? Ele pode, inclusive, gerar um prejuízo, o uso a longo prazo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, o uso de corticoides aumentam o risco de fratura, tá? Principalmente em pacientes que vão avançando aí com a idade. Por quê? Porque aumenta o risco de osteoporose, tá? Então, também precisa de imagem. O paciente que te fala assim, doutor, eu uso corticoide há muito tempo. Às vezes ele usa para tratar outra doença, sei lá, ele tem uma doença autoimune e faz o tratamento com corticoide. Começou com dor lombar, cara, olha, pode ser que seja uma fratura causada por esse uso prolongado de corticoide, beleza? E aí muitas vezes a gente inicia a investigação com raio-x, que por vezes, né, a gente consegue mais rápido e por ele já dá para ver se tem fratura ou não, e aí se necessário complementa com a ressonância, beleza? Agora, atenção especial, gente, para a história de câncer prévio ou atual, ou então imunossupressão ou uso de drogas injetáveis. Por quê? Porque esse paciente, pessoal, ele tem risco de infecção óssea. Lembra, por exemplo, o uso de drogas injetáveis predispõe à entrada de bactérias para dentro do corpo? Então, aumenta o risco, por exemplo, de osteomielite. O paciente com câncer prévio, essa dor lombar pode ser por conta desse histórico de câncer, ou então tem um câncer atual, pode ser uma metástase, né? E também o paciente imunossuprimido, tá? Ele tem mais risco de infecções oportunistas. Nesses casos, pessoal, não é só solicitar imagem ambulatorialmente, tá? Esses casos é importante encaminhamento imediato para urgência para ter uma avaliação rápida. Beleza, pessoal? Outro ponto, se o paciente tem déficit neurológico focal, perda de força, perda de reflexos, alteração de sensibilidade recente, ou então se isso está progredindo muito rápido, também é caso para encaminhar ao pronto-socorro imediatamente, tá? Lá vão fazer exame de imagem, mas não dá para pedir ambulatorialmente, tem que avaliar, beleza? O que mais? Trauma também entra aqui, tá? Principalmente se for um trauma significativo, recente, que começou a ter essa dor lombar, ou então um trauma mais leve se o paciente tem mais de 50 anos, tá? Porque isso aqui pode causar fratura. Esse paciente com mais de 50 anos, ele já tem uma predisposição maior, então não pode negligenciar, tá? Esse paciente também precisa ser avaliado na emergência, certo? E os sinais mais importantes aqui, pessoal, todos são, mas esses aqui eu queria que vocês tivessem muita atenção. Anestesia em cela, tá? Que é aquela sensação de dormência em toda a região perineal, tá? Imagina como se fosse a região do corpo que encosta na sela do cavalo, quando você monta no cavalo, certo? Beleza, pessoal? Então, anestesia nessa região. Além disso, incontinência fecal ou urinária, tá? Ou então retenção, né? Fecal e urinária.
de início agudo, né? Por que que isso aqui é grave, professor? Esses achados, pessoal, são altamente sugestivos de uma condição chamada síndrome da cauda equina, tá? E aí, o encaminhamento para o pronto-socorro é imediato, sem perder tempo. Essa síndrome, pessoal, é causada pela compressão da cauda equina. Lembram dela? A cauda equina é aquele conjunto de raízes nervosas que saem do final da medula espinhal, ali na altura das vértebras lombares. E elas se espalham como se fosse uma cauda de cavalo mesmo, anatomicamente, lembra isso. Vocês lembram lá da Neuranato? Então, nessa síndrome, gente, uma hérnia de disco geralmente ali volumosa, ou então fratura, tumor ou infecção ali naquela região à altura da cauda equina, gera uma compressão dessa cauda equina. E aí, pessoal, isso agudamente precisa ser avaliado na urgência, porque por vezes pode precisar de descompressão cirúrgica rápida. Senão o paciente pode ficar com sequelas neurológicas permanentes, tá? Então, muita atenção a esses sinais de alarme, tá? Anestesia em cela, incontinência fecal urinária ou retenção fecal urinária agudos, tá? Num paciente com dor lombar, pensar em síndrome da cauda equina. Então, gente, se o paciente tiver qualquer um desses sinais vermelhos que eu citei aqui para vocês, a conduta muda completamente. A gente precisa saber identificar, beleza? Aí eu citei para vocês os que precisam de fazer uma ressonância ou um raio-x ambulatorialmente e aqueles que precisam ser encaminhados com urgência para o pronto-socorro, beleza? Então, gente, caiu lá na sua questão de prova, o paciente está diante de você, qual que é o próximo passo diante de um caso de sinal de alarme? Avaliar se precisa ir para a emergência ou então solicitar a ressonância ou raio-x, beleza? Resumindo, precisa investigar. Maravilha, pessoal! Ainda dentro do segundo passo, além dos sinais de alarme vermelhos que indicam aí, né, o risco de algo grave e a necessidade de exames ou encaminhamento para emergência, a gente também precisa ficar ligado nos sinais de alarme amarelo ou bandeiras amarelas da lombalgia. Como a gente conversou, esses aqui, pessoal, eles são mais psicossociais e indicam que o paciente pode ter um pior prognóstico, ou seja, talvez ele não vai evoluir bem com o tratamento convencional se a gente não olhar bem para essas outras dimensões da saúde, tá? O que é? Primeiro, pensamento catastrófico. Aquele paciente que já chega dizendo que não vai melhorar, que é uma dor terrível, que ele vai acabar na cadeira de rodas, ou a dor vai acabar com a vida dele, tá? Isso gera ansiedade, evitação de movimento, dificulta a recuperação, tá? Outro ponto é quando o paciente tem sintomas que não fazem sentido. O que é isso? É um quadro clínico ali de lombalgia que a dor muda completamente de lado, não tem um padrão, você não consegue perceber que é uma dor miofascial, mas também não parece uma radiculopatia, não tem nenhum sinal de alarme vermelho, tá? Ele varia essa dor, não tem correspondência com o exame. Isso aqui pode sugerir, por exemplo, fatores emocionais ou, por exemplo, até ganho secundário, tá? E isso aqui é uma bandeira amarela, porque esse paciente tem um risco de pior prognóstico, tá? Outra coisa, se o paciente já tem um comprometimento funcional basal elevado, tá? Ou seja, se ele já é bem limitado antes da dor lombar, a recuperação costuma também ser mais lenta e pode até ser prejudicada. O mesmo vale para quem tem baixo estado geral de saúde, aquele paciente debilitado, com várias comorbidades, que tem uma alimentação ruim, inatividade física, tá? Tudo isso aqui vai influenciar também a uma resposta negativa ao tratamento. E por fim, doenças de saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade ou até um certo pessimismo, né, diante da vida, também devem ser levados em consideração porque tem impacto direto sobre a dor e a funcionalidade do paciente. Pacientes aqui, pessoal, com qualquer um desses sintomas, qualquer uma dessas bandeiras amarelas, além do tratamento adequado ao caso, é importante sugerirmos um acompanhamento psicossocial e investigar a necessidade aí de um tratamento direcionado para a saúde mental, tá? Psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, às vezes até medicação, tá? Esses pacientes com bandeiras amarelas tem muito risco de cronificar a dor lombar e a gente precisa estar atento para ajudar a prevenir isso. Beleza, gente?
Avançando então, pessoal, vamos para o terceiro passo na condução da lombalgia, que é o exame físico. Aqui é o momento de colocar a mão na massa mesmo, tá? A gente vai observar, movimentar o paciente, palpar, colher as informações aí que vão nos ajudar a refinar o diagnóstico. E o primeiro passo, gente, a gente começa com a inspeção. Tá? A inspeção passiva, ou seja, a gente vai observar o paciente. A gente pede para ele ficar de pé, tá? Preferencialmente, gente, sem a vestimenta de cima, né? Sem a blusa, sem a camisa, para a gente poder procurar, por exemplo, por abaulamentos ali na região lombar, né? Nas costas, sinais de trauma como hematomas, escoriações, avaliar se não há deformidades evidentes, né? Que podem sugerir fratura ou luxação de vértebras e também alterações na curvatura da coluna, por exemplo, escoliose, cifose, né? Se essas alterações estão evidentes, né? Avaliar também se tem uma hiperlordose, hipercifose, tudo isso já pode nos dar pistas sobre a causa da dor. Depois, nós partimos para inspeção ativa. Aqui o paciente vai se movimentar. Então, o foco é a gente avaliar a amplitude de movimento, a funcionalidade da coluna, né? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai pedir para o paciente fazer flexão anterior, flexão lateralizando, né? Lateralizar o tronco, melhor dizendo, fazer extensão. Então, pessoal, saque esses macetes aqui. Se o paciente ele tem dor à flexão que irradia para a perna, isso pode, por exemplo, indicar a possibilidade de ser uma hérnia de disco, comprimindo uma raiz nervosa. Já se a dor aparece na extensão, a gente pode pensar, por exemplo, em artropatia das facetas articulares, né? Por exemplo, osteoartrose, né? Osteoartrite, ou até em estenose do canal vertebral, esse paciente que sente dor à hiperextensão, beleza? E também, pessoal, um paciente que tem redução da amplitude de movimento da coluna durante a flexão, extensão ou lateralização, nós pensamos, por exemplo, em espondilite anquilosante, tá? Tá confirmado o diagnóstico? Não, gente, calma. Vamos lá, por partes, mas aumenta a probabilidade, tá? Depois da parte dos movimentos, a gente vai para a palpação. A gente deve palpar aí as apófises espinhosas, né? Que são aquelas saliências ali no meio da coluna, certo? Se houver dor, a palpação das vértebras, gente, isso pode ser um sinal de fratura, de neoplasia. Então, liga o alerta e nesses casos, pessoal, dor à palpação de corpos vertebrais aqui no exame físico é um sinal de alarme, tá? Tem indicação de pedir o raio-x para a gente já agilizar e descartar que não tem fratura, que não tem nada muito importante ali que está causando essa dor dos corpos vertebrais. O que mais? A gente precisa palpar aqui na lombalgia. Lembra? Isso mesmo, a musculatura paravertebral. Procurando o quê? Isso mesmo, procurando bandas tensas e pontos gatilho miofasciais, tá? Que são super comuns em lombalgia de origem muscular, beleza? Então faz parte do nosso exame físico aqui também. Então, pessoal, é isso. Exame físico bem feito já dá uma pista enorme da origem da dor também e nos ajuda a decidir se é um caso simples ou se merece algum tipo de investigação. Beleza, gente? Perfeito, pessoal. Vamos continuar aqui no terceiro passo, ainda dentro do exame físico, só que agora com foco nos testes direcionados, né? Que ajudam a gente a levantar hipóteses específicas. Vamos começar com os testes que nos ajudam a suspeitar de radiculopatia, tá? Ou seja, compressão ali da raiz nervosa. O principal teste aqui é o famoso teste de Lassègue, né? Ou teste de elevação da perna reta. Como é que funciona? Você pede para o paciente deitar, né, em decúbito dorsal, e aí você vai elevando uma das pernas dele, né, com o joelho estendido, e geralmente entre 30 e 60 graus, se o paciente sentir dor irradiando para baixo do joelho, o teste é positivo e sugere uma radiculopatia, tá? Uma observação aqui, pessoal, é que o teste não é positivo se o paciente apresentar desconforto apenas na região posterior da coxa, tá? Isso aqui é bem comum de acontecer, principalmente naquelas pessoas que têm um encurtamento muscular, certo? Então, existe também o teste de elevação da perna oposta, que é o teste de Lassègue cruzado ou contralateral. Nesse teste, você eleva uma das pernas do paciente, tá? E o paciente refere dor na perna que não está sendo elevada, tá? Isso também indica radiculopatia. Lembrando, pessoal, que indica, tá? Não é patognomônico, ou seja, não dá para fechar diagnóstico só com isso, mas aumenta a probabilidade de ser uma radiculopatia, beleza? E aí, pessoal, tem um macete aqui que é
para quando a gente quer tentar aumentar a sensibilidade do teste de Laseg, que é você fazer a dorsiflexão do pé do paciente durante a elevação. Isso tensiona ainda mais o nervo ciático e pode deixar o teste mais sensível, beleza, pessoal? Agora, testes que aumentam a suspeita de espondilite anquilosante. O principal deles é o teste de Schober, tá? Que avalia a mobilidade da coluna lombar. Como é que a gente faz aqui? Você vai fazer uma marca, né, na pele do paciente, na altura ali da vértebra S1. Tá? E aí você vai medir 10 centímetros acima e vai fazer outra marca ali nas costas do paciente. Aí você vai pedir para o paciente inclinar para frente, igualzinho essa fotinha aí, né? Essa última foto que está mostrando o paciente se inclinando. E aí você vai medir a distância que ficou entre esses dois pontos que você marcou. Se a distância não aumentar pelo menos 5 centímetros, o teste é considerado positivo. Ou seja, se tiver um aumento menor que 5 centímetros, pessoal, estamos falando de um teste de Schober positivo, beleza? E aí indica rigidez da coluna, como na espondilite, beleza? Outro teste aqui também pode ser utilizado para espondilite, né? Que pode indicar também qualquer outra patologia da articulação sacroiliaca. É o teste de Patrick, também conhecido como Patrick-Faber, né? Ou Faber também, que eu não sei se vocês sabiam, mas esse Faber é um acrônimo para os movimentos que são executados na manobra, que são de flexão, abdução e rotação externa do quadril. Tá? E é exatamente isso que você vai pedir para o paciente fazer, como dá para ver aí na imagem. O paciente faz uma espécie de número 4, né, com a perna, e você exerce uma pressão estabilizando ali o quadril contralateral, né? Enquanto você força uma rotação externa do quadril do lado examinado. E esse teste, gente, avalia então se há dor na articulação sacroiliaca ou no quadril. Se o paciente sente dor durante o movimento, o teste é positivo, tá? E aí pode indicar uma patologia sacroiliaca, tá? Dentre elas, pode ser uma espondilite. Beleza, pessoal? Tudo certo? Agora, atenção aqui, gente, olha essa dica. Se o paciente tiver lombalgia, teste de Schober positivo, teste de Patrick-Faber positivo, for um paciente jovem, menor de 40 anos, ou tiver história familiar positiva de espondilite anquilosante, gente, só com isso aqui o ideal já é encaminhar esse paciente para uma avaliação conjunta com o reumatologista, tá? Para ter uma avaliação precoce e talvez confirmar, né? Ou descartar esse diagnóstico de espondilite anquilosante. Beleza, gente? Continuando então com os testes direcionados, pessoal, além do teste de Laseg, alguns outros também sugerem lesão em discos intervertebrais que podem estar comprimindo raízes nervosas. Vejam só. O primeiro teste aqui é o de levantar da cadeira com uma perna só. Você vai pedir, pessoal, o paciente vai estar sentado, você vai pedir para ele levantar da cadeira utilizando apenas uma perna, tá? É bem prático e ele é muito útil para avaliar o quadríceps, tá? E ajuda a diferenciar uma lesão entre os níveis L3, L4 e L5, S1, tá? Porque se o paciente tem dificuldade para se levantar usando apenas uma das pernas, principalmente com dor, fraqueza, isso pode sugerir uma lesão discal entre ali os níveis de L3 e L4, tá? Que afeta o nervo responsável pela inervação do quadríceps, tá? Outro achado importante é o reflexo de Aquileu diminuído, tá? Lembra que esse reflexo avalia ali a integridade do nervo tibial, que é um ramo de S1? Então, se ele estiver diminuído ou ausente, pense em lesão de S1, certo? Beleza? O que mais? Aí, pessoal, vem também a avaliação dos dermátomos que a gente conversou. Isso aqui sempre cai em prova, gente. E também ajuda muito quando você está examinando o paciente. Então, grava bem. O L4 corresponde ali àquela região medial da perna, tá? O L5 equivale à região do dorso do pé. E o S1, o maléolo lateral, que é a parte externa do tornozelo. Beleza, pessoal? Então, como é que você vai fazer? Você pode testar isso aqui com agulha, tá? Você vai discretamente, obviamente, encostando a agulha, pede para o paciente ficar de olho fechado para não prejudicar o exame, né? E você vai comparar os dois lados. Se o paciente sentir menos a agulha de um lado ou às vezes não sentir, isso sugere uma possível compressão nervosa daquela região
do nervo que corresponde àquele dermátomo. Beleza, gente? E para fechar, a avaliação motora e sensitiva, né? Sensitiva a gente fez bastante aqui com a parte dos dermátomos, mas lembrar também de fazer a avaliação motora. Então, um teste clássico é avaliar a dorsiflexão do tornozelo contra a resistência. Um paciente que tem fraqueza nessa dorsiflexão do tornozelo contra a resistência, ou seja, ele não consegue, né, puxar o pé para cima aqui contra uma resistência, isso sugere lesão de L5. Beleza, pessoal? Então, pensou em radiculopatia, faz os testes para tentar entender a que altura pode ser que esse paciente tenha essa radiculopatia. Tá certo, pessoal? Então, agora chegamos ao quarto passo, pessoal, decidir se o paciente precisa de exames complementares. E olha só, isso aqui é muito importante, porque a maioria dos casos de lombalgia, gente, não precisa de exame de imagem, tá? E aqui, como é que a gente vai proceder? Então, primeiro ponto, a gente vai avaliar o paciente, avaliar se ele não tem nenhum sinal de alarme, não tem nenhum sinal de alarme vermelho. Pessoal, o melhor a fazer para esse paciente é um tratamento conservador, tá? E orientar ele a se manter ativo. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o tratamento. Outro ponto importante, pessoal, é se o paciente já tem um exame de imagem relativamente recente, sei lá, um exame de 1 ano atrás, que não mostrava nenhuma alteração e nada mudou clinicamente, ou seja, a história é a mesma, o exame físico é o mesmo. Então, sempre pergunte, o senhor veio aqui hoje por conta dessa dor nas costas, o senhor já fez algum exame de imagem? Ah, doutor, fiz, deve ter uns 2 anos. De lá para cá mudou alguma coisa na dor do senhor? Não, mudou nada. Tem como o senhor trazer esse exame para a gente ver? Porque muitas vezes, pessoal, você vai poupar o paciente de fazer esse exame, tá? Agora, tem alguns casos que vai ser necessário. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o que chamamos aí de solicitação imediata de exames, tá? Que tem a ver com aquelas bandeiras vermelhas que a gente conversou, tá? Então, se o paciente tem qualquer sinal de alarme vermelho, pessoal, já é indicado de fazer o exame de imagem, tá? O que vai variar é, ele pode fazer ambulatorialmente ou precisa ir para o pronto-socorro, beleza? E aí, nos casos em que não tem sinais de alarme, aí tem outra condição que a gente vai solicitar, que é quando, depois de fazer o tratamento clínico, esse paciente ainda persiste com os sintomas, né? Então, só recapitulando o que eu falei para vocês. Aquele paciente que você trata clinicamente por 6 semanas e não apresenta melhora. Tá? Nesses casos, a ressonância é o exame de escolha, tá? Ressonância lombosacra. Principalmente nos contextos aí que tem suspeita de radiculopatia, né? Aquela dor que irradiou para a região lombar, abaixo do joelho, ou então teve aquela suspeita de estenose espinhal, né? Que é aquele paciente que sente dor ao andar, que ele tem uma claudicação neurológica, né? Que é aquela dor que piora com os esforços e tem uma melhora quando ele fica em repouso, tá? Beleza, pessoal? Então, em suma, exames de imagem são reservados para casos específicos. E por que isso, pessoal? Aqui vocês vão conseguir entender melhor. Para a gente fechar esse bloco de imagem na lombalgia, olha só algumas características desses exames, começando pela radiografia de coluna lombar. Ela pode ser útil para identificar algumas alterações estruturais, como lesões líticas, lesões blásticas, né? Que podem sugerir, por exemplo, metástase ou mieloma múltiplo, infecções como osteomielite, instabilidades vertebrais, né? Espondilolistese e também pode sugerir espondiloartrites, tá? Embora nesses casos acaba que a ressonância é melhor. Beleza, pessoal? Aí, se for solicitar o raio-x, o ideal é solicitar nas posições antero-posterior e perfil, tá? Isso aqui vai garantir um estudo da estrutura óssea mais adequado. Agora, quando a gente fala em ressonância magnética, tomografia, esses exames, eles têm uma sensibilidade bem alta para alterações como infecções mais profundas, neoplasias, hérnias discais, estenose do canal vertebral, tá? Só que aqui vai um alerta importante. Olha só, pessoal, o uso deve ser criterioso. Por quê? Porque os achados alterados nesses exames são muito frequentes, pessoal, mesmo em pacientes sem dor nenhuma.
Então, se você pegar aí algum paciente que não tem nenhum sintoma e você fizer uma ressonância da coluna lombosacra dele, tem chance de você identificar alterações. Por exemplo, o abaulamento discal. 81% de pacientes assintomáticos têm algum grau de abaulamento discal e até 56% têm estreitamento discal mesmo sem sentir dor. Ou seja, se você se basear só no laudo da ressonância sem correlacionar com o quadro clínico, corre o risco de você super diagnosticar e até indicar tratamento desnecessário, tá? Então, às vezes, aquele paciente com a dor miofascial, que você não localiza o ponto gatilho, você faz a ressonância, você acha lá osteófitos, por exemplo, você vai tentar justificar a dor por conta daquele osteófito, por conta dessa osteoartrose da coluna, mas na verdade o problema está no ponto gatilho, por exemplo. Então, gente, sempre relacione os achados da imagem com os sintomas, sinais do exame físico e, mais do que isso, lembrem-se que mesmo nesses pacientes, alguns casos, a dor não tem nada a ver com o que encontra-se no exame de imagem, tá? Então, por isso, clínica, anamnese, exame físico, para a gente interpretar os exames à luz daquilo que a gente está encontrando. Ah, não, o paciente tem um quadro clínico típico de radiculopatia. Eu olho aqui, tem uma hérnia discal tocando uma raiz nervosa. Opa, bem provável que a dor é daí, mas se não, se atentem, porque pode acontecer de ter exame de imagem alterado sem o paciente ter sintoma ou ainda que aquela alteração não justifique a dor do paciente. Fechou? Muito bem, pessoal. Para a gente caminhar agora para o final da nossa aula, eu vou passar com vocês alguns diagnósticos diferenciais importantes que a gente precisa pensar. Tá? Nós vamos começar aqui com um dos mais comuns, que é a dor miofascial. Lembra? Essa é aquela dor causada pela ativação do ponto gatilho, que nada mais é do que uma região do músculo que fica hiperirritável, né? Como se fosse um nó ali dentro da fibra muscular. Lembra, né? E como é que a gente identifica um ponto gatilho? Isso mesmo. Para considerar que é um ponto gatilho, a gente tem aqueles critérios de 2018 que facilitam muito. E a gente precisa encontrar 2 dessas 3 características, que seria hiperestesia local, dor referida, né, à distância, e ou presença de banda tensa palpável. A gente precisa de 2 de algum desses 3. Tranquilo, né? Agora, olha só os principais músculos, pessoal, que a gente encontra esses pontos gatilhos na região lombar. Vamos lá. Acima da cintura, nós temos aí os paravertebrais posterolaterais, tá? Que são muito frequentes aí em posturas inadequadas e sobrecarga, tá? É bem comum a gente encontrar ponto gatilho nesses músculos que tem relação com a questão postural, beleza? O músculo paravertebral, você localiza ele, palpando aí a coluna vertebral, né? Você joga o seu dedo para a lateral da coluna vertebral, para a direita, para a esquerda, você vai cair numa espécie de, entre aspas, um quebra-molinha. É esse aí que é o músculo paravertebral, beleza? Abaixo da cintura, 2 grandes vilões aí são o glúteo médio e o glúteo máximo. E olha só, quando a gente pensa em dor referida para o membro inferior, os principais suspeitos são o glúteo mínimo, que a gente já conversou, e o piriforme, beleza? Que inclusive pode simular uma dor que confunde com ciatalgia, lembra, né, daquela distribuição dele, né? E também pode ter dor na região anterior da coxa. Aí, o músculo associado a isso é o ilho-psoas, tá? Ele pode ter uma dor referida na região anterior da coxa. Lembrem-se sempre de olhar o padrão de dor referida que pode ser causada por cada músculo, beleza, gente? Então, esses casos de dor miofascial, pessoal, eles são muito frequentes na prática clínica, como a gente conversou, principalmente naqueles pacientes com sedentarismo, que mantêm uma má postura ou estresse crônico, né? Lembram, né, lá dos fatores causadores. E aqui vai um macete para a vida e para a prova. Dor miofascial não altera exame de imagem, tá? Normalmente não vem com déficits neurológicos e melhora com medidas simples. Agulhamento, compressas, compressão manual, tá? Então, bem tranquilo, beleza, pessoal? Então, já guarda esse diagnóstico na cabeça, porque ele explica uma boa parte das lombalgias que não tem nada nos exames, mas que doem pra caramba. Outro diagnóstico diferencial importante, pessoal, é a lombociatalgia ou radiculopatia ciática. Qual que é a clínica aqui? Esse é aquele paciente que não tem só dor lombar. Ele chega relatando que a dor desce para a nádega e para a perna, geralmente de forma unilateral. E muitas vezes essa dor, ela passa do joelho para baixo. É o mais comum, tá? Isso aqui é uma dica valiosa para a gente pensar que realmente é uma dor irradiada de padrão neuropático. Esse tipo de dor, pessoal,
ele indica que tem alguma compressão de raiz nervosa, geralmente causada aí por hérnia de disco. Aí, gente, além da dor, o paciente pode ter dormência, né, parestesia, ou até mesmo fraqueza em um dos membros, né, dependendo da alteração dessa hérnia, da intensidade, do tamanho, do quanto ela está comprimindo. Pode-se encontrar ainda reflexos alterados, né, por exemplo, reflexo patelar diminuído, se o problema for com a raiz de L4, ou reflexo de Aquileu diminuído, se o problema for com S1, e o famoso teste de Laseg positivo, ajuda bastante, né? Se a dor irradia para baixo do joelho ao elevar a perna esticada entre 30 a 60 graus, isso sugere compressão radicular. Lembrando que sugere, tá? Não confirma. Se não houver sinais de alarme, gente, inicialmente, mesmo esse quadro que a gente suspeita de radiculopatia, ele pode ser tentado o tratamento conservador aqui, a não ser aqueles casos que tenham déficit neurológico importante, como a gente conversou. Isso é um sinal de alarme, tá? Mas se não tiver, gente, se você encaminhar esse paciente para o ortopedista não vai operar ele de cara, vai tentar um tratamento conservador, tá? A não ser que esse paciente tenha um quadro clínico muito sugestivo assim, de um déficit neurológico importante, uma coisa séria, que aí é sinal de alarme e precisa de avaliação de imagem, beleza? Mas caso contrário, dá para a gente tentar um tratamento clínico conservador para esse paciente. Mas se tiver falha no tratamento clínico ou se tiver sinais de alarme, pedir o exame de imagem, tá? E o que a gente espera quando a gente pede exame de imagem nos casos de radiculopatia? Na ressonância lombosacra, pessoal, é comum a gente encontrar protrusões discais ou estreitamento dos forames, tá? Mostrando compressão de raízes nervosas, certo? E a tomografia lombosacra também pode ajudar, especialmente mostrando estreitamento foraminal, mas ela tem menor sensibilidade que a ressonância para detectar hérnias discais agudas. Beleza, pessoal? Aí, gente, tem um exame que avalia as fibras nervosas, chamado de eletroneuromiografia. Tá? No caso da radiculopatia, esse exame pode mostrar evidências de denervação, o que confirma que aquela raiz nervosa está sendo realmente comprometida. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é um quadro que costuma bastante ser explorado nas provas, tá? Então lembra aí dos principais pontos: dor lombar de padrão neuropático, que irradia descendo para as pernas para baixo do joelho, lembrando que unilateral, né? Falei pernas, mas é perna, tá? Pode vir associado à presença de déficits neurológicos, tá? Mas isso não é obrigatório, depende da intensidade da compressão. O teste de Laseg positivo aumenta a suspeita e alterações na imagem com esse quadro clínico ajudam a confirmar a compressão da raiz nervosa. Fechou, pessoal? Deu para pegar esse quadro? Então, grava aí. Outro diagnóstico diferencial importante, pessoal, são as espondiloartrites, tá? Essas aqui, gente, são causas de dor lombar de padrão inflamatório. Lembra o padrão inflamatório de dor? Piora o repouso e alivia o esforço. Para pensar em espondiloartrite, nós usamos 5 critérios clínicos e o paciente precisa preencher pelo menos 4 para a gente aumentar aí bastante a chance diagnóstica. Então, relembrando, início antes dos 40 anos, tá? Então, aquele paciente mais jovem com quadro de dor lombar, já liga o sinal de alerta. Início insidioso, tá? Ou seja, ele vai começando aos poucos, de forma progressiva e sem um evento desencadeante, obviamente. Terceiro, ele melhora com o esforço, né, que é um dos principais diferenciais da dor inflamatória. Ela piora com o repouso e melhora com o movimento. Quarto, ausência de movimento com o repouso. Então, o paciente diz que deita, piora. Ou então ele tenta ficar em repouso, a dor não alivia nada, faz piorar, então também é sugestivo, né? Dor inflamatória. E dor noturna com alívio ao levantar. É aquele paciente que acorda à noite por conta da dor e aí ele levanta da cama, começa a movimentar e tem um alívio dessa dor, tá? Mostrando também um padrão inflamatório. 4 desses 5 a gente levanta muito a suspeita de espondiloartrite. Beleza, pessoal? Ah, e tem também o teste de Schober positivo. Lembra que a gente conversou? Que ele sugere também espondilite anquilosante, né? Que está aqui dentro das espondiloartropatias. Aí, pessoal, lembrem-se que esse teste é inespecífico, tá? Ele precisa se correlacionar com o quadro clínico. Mas aí, dentro das espondiloartrites axiais, a gente tem algumas entidades importantes. Então, a principal delas, a espondilite anquilosante,
mas também temos aí a espondiloartrite indiferenciada, a artrite psoriásica, né, que pode acometer a coluna em pacientes aí com diagnóstico de psoríase, e a artrite reativa, né, que geralmente ela surge após infecções geniturinárias ou gastrointestinais. Então, lembra sempre, se você tiver um paciente mais jovem, com dor lombar sem causa clara, que melhora com o movimento, piora com o repouso, avalie os critérios. Pensou em espondiloartrite? Encaminha para o reumatologista, tá? Precisa dessa avaliação. Beleza? Esse é um diagnóstico que, se você identificar cedo, muda o prognóstico do paciente. Outro aqui, pessoal, que é uma causa importante, principalmente nos pacientes mais idosos, é a estenose da coluna vertebral. Essa condição acontece quando há um estreitamento do canal vertebral, que acaba comprimindo as raízes nervosas. E isso leva, gente, a um quadro clínico bem característico. Essa estenose, ela pode ser causada aí, por exemplo, por osteoartrite, que leva à formação de osteófitos, né? A espondilolistese, lembra? Que é o escorregamento anterior ou posterior da vértebra, ou às vezes até hérnia de disco pode ser a causa dessa estenose da coluna vertebral. E aí, o que nós esperamos geralmente na clínica? A dor lombar aqui, gente, geralmente irradia para as nádegas e para as pernas, tá? Só que, diferente da ciatalgia clássica, aqui essa irradiação costuma ser bilateral, porque não está pegando um lado preferencial, mas sim está pegando o meio do canal vertebral. O paciente pode estar sentindo também dormência e fraqueza nos membros inferiores, faz sentido? Se está comprimindo ali a região dos nervos, esse paciente pode ter parestesia e fraqueza. Mas o achado mais característico, gente, é a chamada claudicação neurogênica. O que é isso, professor? É aquela dor nas pernas que o paciente diz que piora ao caminhar e melhora quando ele se senta ou quando ele se inclina para frente. Tá? O paciente diz que precisa parar depois que começa a andar uma certa distância, como se ele tivesse uma canseira, uma dor nas pernas, tá? Mas rapidinho melhora quando ele se curva para frente ou quando ele se senta, tá? E aqui, pessoal, é diferente da claudicação vascular, que é outra doença, tá? Que é quando a gente está pensando, por exemplo, numa DAOP, numa doença arterial obstrutiva periférica. Aqui também tem uma claudicação, só que é uma claudicação vascular. O sintoma aqui, ele é mais bem localizado, mas também é dor nas pernas, ao esforço e geralmente melhora com o repouso absoluto e não tem relação com a postura. Esse negócio de melhorar quando flexiona o tronco para frente, aqui no caso da claudicação vascular não tem, lá na claudicação neurológica tem, beleza? Outro detalhe importante, pessoal, é que a dor pode irradiar para baixo dos joelhos, como eu falei, reforçando então a ideia do envolvimento radicular. Beleza, pessoal? E quanto aos exames complementares, o que esperar nesse caso aqui de estenose de coluna vertebral? A ressonância, a tomografia ou até a mielografia lombar conseguem mostrar claramente o estreitamento do canal vertebral, tá? E se for necessário aprofundar, a eletroneuromiografia pode mostrar sinais de sofrimento radicular crônico, reforçando o diagnóstico. Então, pessoal, se você atende um paciente mais velho, com dor lombar irradiada para os dois membros inferiores, que piora ao andar e alivia ao sentar ou ao flexionar o tronco para frente, pensa fortemente em estenose espinhal, tá? Se você não tiver sinais de alarme, você pode aí até tentar um tratamento clínico conservador, mas se não tiver resposta em 4 a 6 semanas com essa suspeita aqui, pede a ressonância também, beleza? Lembra disso? Certo, pessoal? Beleza, aqui eu gostaria de reforçar com vocês esse quadro que é uma emergência neurológica, a síndrome da cauda equina. Nós conversamos um pouquinho sobre ela lá nos sinais de alarme vermelho, lembra? Essa aqui, gente, é um daqueles quadros que se você deixa passar, o paciente pode ter sequelas irreversíveis. Então, é importantíssimo reconhecer rápido. Vamos lá, quais são os principais sinais e sintomas dessa síndrome? Pensa comigo. Aqui está comprimindo os feixes nervosos ali da região mais baixa da coluna. Lembra que inervam a região perineal, membros inferiores? Então fica fácil a gente pensar que esse paciente pode ter incontinência ou retenção urinária
e ou fecal, né? Você vai perguntar para o paciente se estava tudo bem e agora que ele está com essa dor lombar, ele está perdendo involuntariamente fezes ou urina, ou então se ele não está conseguindo eliminar, né? Isso aqui é um sinal de compressão grave de raízes sacrais, beleza? Outro achado clássico é a anestesia em cela, que é a perda da sensibilidade na região perineal. Além disso, o paciente pode ter, gente, fraqueza súbita dos dois membros inferiores, tá? Geralmente, como eu falei, é bilateral, tá? O que ajuda também a diferenciar de outras causas, como a ciatalgia, que é unilateral. E qual que é o exame de imagem de escolha na emergência? Pessoal, preferencialmente, a ressonância magnética é o melhor método, tá? Para demonstrar a compressão da cauda equina. Se você tem acesso à ressonância, esse aqui é o exame que precisa ser feito com urgência. Mas aqui vai um macete clínico importantíssimo. Se o paciente não tem retenção urinária, gente, a chance de ser síndrome da cauda equina é muito baixa. Ou seja, retenção urinária é um dos sinais mais sensíveis para essa condição. Então, pessoal, paciente com lombalgia aguda, associada à alteração do controle esfincteriano, anestesia em cela, fraqueza de membros inferiores bilateral, urgência neurológica, pensar em síndrome da cauda equina e encaminhar para a emergência. Beleza, gente? Mais um diagnóstico importantíssimo, pessoal, dentro da lombalgia, que tem que estar no nosso radar de diagnósticos diferenciais, é a neoplasia da coluna vertebral. Apesar de ser uma causa muito menos comum de dor lombar, é uma causa grave. Então, o segredo aqui é saber quando suspeitar. Tá, qual que é o quadro clínico esperado aqui? Primeiro, pessoal, algumas características do paciente vão nos fazer pensar mais na probabilidade. Então, algumas situações de maior risco, por exemplo, pacientes com histórico de câncer prévio ou atual, né? Em qualquer sítio, não necessariamente ósseo. Isso aqui muda completamente o raciocínio. Nós precisamos pensar que essa lombalgia pode ter a ver com esse diagnóstico, certo? Temos também aqui a suspeita quando essa dor persiste por mais de 6 semanas, apesar do tratamento clínico conservador. Toda vez, professor, que passa de 6 semanas e não resolve é câncer? Não, pessoal, mas é um sinal de alarme e pode vir a ser câncer. Então, temos que estar de olho nisso aqui. O que mais? Dor noturna e perda de peso inexplicada, que são red flags, lembra? Lá dos sintomas, perda de peso faz parte dos sintomas B, né? E a dor noturna, que é aquela dor que acorda o paciente, também entra aqui como um sinal de alarme. Porque diz a favor que tem algo sistêmico em curso ou algo infiltrativo, enfim, tá? Também faz parte aí do quadro clínico que ajuda a levantar a suspeita o fato do paciente ter mais de 50 anos com dor lombar. Obviamente, pessoal, a maioria desses pacientes com mais de 50 anos de dor lombar não tem câncer, tá? Mas fica de olho neles, porque geralmente quando a lombalgia é relacionada ao câncer, costuma ser acima dos 50 anos. Então, essas pistas aqui na vida, nas provas, devem acender na nossa mente essa hipótese diagnóstica, beleza? E aí, gente, o que mostram os exames? Olha só, o raio-x pode revelar lise vertebral, né, que como o próprio nome diz, é uma destruição do osso, né, uma quebra do osso causada por uma infiltração tumoral. A ressonância magnética, ela é mais sensível, né, e aí ela mostra lesões líticas, lesões blásticas, dependendo do tipo de tumor envolvido. E outro exame que pode aparecer aqui é a cintilografia óssea, tá, que é uma ferramenta muito útil para ver áreas de atividade osteoblástica aumentada, que podem indicar, por exemplo, metástase ou doença primária do osso. Beleza, pessoal? E nos exames laboratoriais, geralmente o que aparece é um VHS elevado, né, o que pode reforçar aí a hipótese de uma doença inflamatória, neoplásica. Então, gente, o segredo aqui é sempre fazer o raciocínio assim. Essa dor tem um padrão incomum, é persistente, noturna, o paciente tem risco aumentado de câncer? Se sim, investiga, tá? Porque quando a gente diagnostica cedo, a chance de mudar o curso da doença é um pouco maior. Tranquilo, pessoal? E para fechar, um dos diagnósticos diferenciais de lombalgia, tá? Que nós vamos conversar aqui, de causa não músculo-esquelética, mas que pode ter dor lombar, é a pielonefrite. Esse aqui, gente, é um quadro de infecção do trato urinário alto, afetando a região dos rins, tá? Muitas vezes o sintoma principal é a queixa de dor nas costas, mas a gente precisa pensar, pessoal, que
Isso aqui vai vir associado normalmente com outros sintomas, tá? Então, o que vai nos fazer pensar? Primeiro, o clássico sintoma de sensibilidade no ângulo costo-vertebral do lado afetado. Então, quando você faz a percussão ali entre a última costela e a coluna do paciente, o paciente salta de dor. Isso é o famoso sinal de Giordano, beleza? Se o paciente tem essa dor, a punho-percussão da região do ângulo costo-vertebral, sinal de Giordano positivo, fala a favor de uma pielonefrite. Além disso, o paciente costuma apresentar sintomas urinários, principalmente a disúria, né, que é aquela ardência no canal urinário a urinar, aumento da frequência urinária e pode ter também hesitação, né, que é aquele paciente que vai tentar urinar, sai aquela gotinha de urina e ele não consegue urinar bem, mas o tempo todo está com vontade de ir ao banheiro para urinar. A dor costuma ser no flanco, né, e ela pode irradiar para toda a região das costas, confundindo aí bem com a dor lombar, e geralmente vem acompanhado também de sintomas sistêmicos, febre, calafrios, fadiga, tá? São bem comuns. Agora, como é que você confirma essa suspeita? É importante, gente, a gente solicitar EAS, exame de urocultura também, tá? Que eles vão ajudar a identificar a infecção de urina e o agente causador. Mas, uma vez que a gente identifique esse quadro típico, a gente já começa o tratamento empírico com antibiótico, mesmo sem fazer exame de urina, tá? Porque tem risco dessa infecção se disseminar se ela não for tratada a tempo oportuno, beleza? Então, fica a dica prática aí e para as provas também, né? Se o paciente tem dor lombar com sintomas urinários como disúria, tem febre associada, sintomas sistêmicos, pense em pielonefrite e não em dor muscular, beleza? O erro aqui geralmente é achar que é dor muscular, começar anti-inflamatório e deixar passar uma infecção renal. Certo, pessoal? Fechamos então os principais diagnósticos diferenciais da lombalgia. Tranquilo? Perfeito, pessoal. Qual que é a principal causa de lombalgia? Isso mesmo, músculo-esquelética. Então, vamos conversar agora sobre o tratamento, tá? Começando aqui pela lombalgia músculo-esquelética aguda e subaguda, tá? Ou seja, que é aquela dor que apareceu recentemente, mas tem menos de 12 semanas, tá? Ou seja, ela é uma dor que ainda não é crônica. Então, vamos lá. Primeira orientação importantíssima. A gente deve encorajar o paciente a se manter ativo, tá? Obviamente, sem sobrecarregar a coluna, mas nada de colocar esse paciente em repouso absoluto. Os estudos mostram que isso só piora a situação do paciente. Aliás, repouso por mais de 3 dias não é recomendado. Pode ser, inclusive, nocivo, tá? Porque aumenta o risco de fraqueza muscular, rigidez e até de cronificação da dor. Outro ponto que o paciente precisa saber é o tempo esperado para melhora. Normalmente, pessoal, a dor músculo-esquelética na região lombar, ela melhora com o tratamento clínico em até 4 semanas. Então, é importante alinhar essa expectativa com o paciente logo no início, para não gerar frustração e nem abuso de medicação. Certo? Aí, gente, aqui uma das principais causas, como a gente conversou, é a dor miofascial, certo? Então, se você identificar um ponto gatilho ativo, lembra da aula de dor miofascial? Tratamento, compressão isquêmica ou agulhamento seco podem ser aí ferramentas muito eficazes para resolver o problema. Tranquilo, gente? Além disso, pessoal, sobre o tratamento em si, além dos medicamentos, que a gente vai falar daqui a pouco, o foco deve estar nos tratamentos não farmacológicos. Então, correção postural, massagem, compressa de água morna no local, tudo isso, pessoal, ajuda a relaxar a musculatura e aliviar a dor. E claro, depois que a dor aguda passar, é fundamental pensar em fortalecimento muscular, principalmente da região do core, paravertebrais, abdômen, né, para prevenir novos episódios. Aí, o BMJ, gente, estimula a fisioterapia precoce, né, com exercícios supervisionados, mostrando que isso tem um impacto muito positivo, reduzindo a necessidade de exames e de intervenções mais invasivas. Ou seja, gente, movimento, educação do paciente, fisioterapia e alinhamento de expectativas são aqui os pilares para o tratamento da dor lombar músculo-esquelética. Beleza, pessoal? Maravilha! Se a gente não localizar ponto gatilho, que pode ser resolvido ali muitas vezes apenas com agulhamento seco, compressão isquêmica, né? Nós temos aqui alguns medicamentos que
podem ser usados para lombalgia musculoesquelética aguda ou subaguda. Então, ali naquela fase que o paciente chega para você reclamando e tudo mais, não tem sinais de alarme, não precisa ir para a emergência, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode prescrever medicação. Lembrando que o objetivo aqui é alívio sintomático por um período de tempo, né? Enquanto o paciente vai se recuperando por meio da melhora da postura, da fisioterapia, né? Então, tudo isso aqui é importante, é um somatório, não é só passar remédio e acabou, tá? Então, o que nós temos? A primeira linha de tratamento medicamentoso é um ciclo curto de anti-inflamatórios não esteroidais, sempre na menor dose eficaz possível, tá? Geralmente aí por 5 a 7 dias. Exemplos clássicos: cetoprofeno, que a gente já conversou em outras aulas, 150 mg de 12 em 12 horas. Ou naproxeno, de 500 mg, que tem uma posologia mais confortável, uma vez ao dia. Lembrando que a gente pode até 2 vezes ao dia, mas muitas vezes com a boa resolução, uma vez ao dia, tá? Todos eles 5 a 7 dias, tá? Então, lembrando de evitar prolongar esse uso, principalmente em idosos, pacientes com risco gastrointestinal, renal, beleza? Muita atenção a isso aqui. Agora, olha que ponto interessante, gente. Paracetamol isolado não é recomendado como tratamento para lombalgia aguda. Ele pode até ser usado como coadjuvante junto com outro medicamento que a gente vai conversar agora também, mas não tem evidência de eficácia suficiente ele sozinho na lombalgia musculoesquelética aguda ou subaguda. Beleza, pessoal? Mas olha só, aquele paciente que tem uma dor muito intensa, que não controlou com AINE, aí nós podemos lançar mão de opioides, tá? Aí 2 exemplos, o tramadol ou a codeína. Eles podem ser utilizados isoladamente, mas podem ser associados com o paracetamol. Então aqui o paracetamol tem a sua vez, tá? E também lembrar de usar por poucos dias, tá? Trouxe aqui como exemplo de prescrição para vocês o tramadol, né, na dose de 37,5 mg, associado a paracetamol de 325 mg, vem tudo em um único comprimido, tá? Ou então o paracetamol de 500 mg associado à codeína de 30 mg. Aí, se for prescrever, pessoal, a dose habitual é um comprimido de 6 em 6 horas, beleza? Atenção aqui, gente, é com relação à contraindicação. A principal contraindicação dos opioides é evitar em pacientes com epilepsia, tá? E de efeitos colaterais incluem aí sonolência, constipação e tem potencial de abuso. Então, muito cuidado, tá, pessoal? O paciente pode ficar, entre aspas, viciado nesse remédio aqui, beleza? Por isso, gente, usem com muito critério, tá? E muito cuidado em pacientes com constipação intestinal, tá? As provas e a vida costuma pegar muito nisso aqui, porque o uso de tramadol ou a própria codeína podem piorar o quadro de constipação do paciente. Então, atenção especial aí em idosos, certo? Outra possibilidade que pode ajudar, principalmente nos casos ali com muita contratura muscular, são relaxantes musculares, tá? Também em ciclo curto. 2 opções sugeridas pelo BMJ é a ciclobenzaprina, né, de 5 a 10 mg, preferencialmente à noite, né, por conta do efeito sedativo, mas que pode ser utilizada até de 8 em 8 horas se for necessário, tá? E também temos aí como outra opção a tizanidina de 2 mg, que pode ser utilizada 1 a 2 comprimidos a cada 8 horas, tá? Geralmente aqui, pessoal, 10 a até 15 dias de uso dos relaxantes musculares. Mas reforçando, o foco não é medicamentar excessivamente, e sim ajudar o paciente a passar pela fase aguda com mais conforto, enquanto você estimula atividade leve, fisioterapia, reabilitação funcional. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Agora, se a lombalgia está presente há mais de 12 semanas, estamos falando de uma lombalgia crônica, certo? Aqui, pessoal, muitas vezes exige uma abordagem mais ampla e multidisciplinar. Vejam só, nós podemos lançar mão de AINES, né, para um alívio temporal no início, sim, igualzinho na dor aguda, também aqui por no máximo 7 dias em pacientes que não têm contraindicação a AINES, tá? Como escolhas de segunda linha, o BMJ propõe aí o tramadol, que nós discutimos na parte de dor aguda, né, de lombalgia aguda, ou então ainda como segunda opção, nós podemos lançar mão da duloxetina. Lembram dela? É um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, que também tem efeito aí analgésico em dor crônica, tá? E a duloxetina, pessoal, se for prescrita, ela é iniciada geralmente com 30 mg, podendo progredir até 60 mg uma vez ao dia, tá?
Mas aí é interessante a gente pensar em lançar a mão dela quando a gente tentou outras estratégias e elas falharam, tá? Um caso bem interessante do uso da duloxetina é, por exemplo, aquele paciente com dor lombar crônica, tentou o tratamento clínico conservador pelo menos por 6 semanas, não resolveu, aí você solicitou o exame de imagem, não tem nada na imagem que justifique aquela alteração dele. Opa, é um bom candidato a utilizar a duloxetina, porque provavelmente esse paciente tem uma dor crônica, tem alguma alteração ali nos mecanismos de sensibilização central, né? O mecanismo de modulação descendente da dor, tem alguma coisa ali nesse paciente que não está funcionando bem em relação às vias de dor, e aí a duloxetina entra como um excelente medicamento, tá? E aqui nós estamos falando em um uso mais prolongado, tá? Em alguns casos pode até precisar que seja um uso crônico, mas sempre com reavaliações frequentes e tudo mais. E lembrando sempre, gente, que de descartar o quê? Risco de transtorno afetivo bipolar, beleza? Por quê? Porque pode fazer virada maníaca. Ai, professor, eu estou prescrevendo remédio para dor e eu tenho que preocupar com isso? Tem, porque um dos efeitos colaterais dele é fazer virada maníaca naquele paciente que porventura tenha transtorno afetivo bipolar. Beleza, pessoal? Além disso, gente, o BMJ traz que estudos mostram que farmacoterapia isolada aqui na lombalgia crônica geralmente não é suficiente. E o melhor resultado vem da combinação com as abordagens não farmacológicas, tá? E aí entra um ponto essencial aqui também, fisioterapia, né, com exercícios personalizados, que é o pilar também para o tratamento da lombalgia crônica, e algumas práticas complementares também têm evidências de benefícios, como pilates, o yoga, o tai chi, tá? Também podem ajudar a reduzir a dor e melhorar a função. Ainda aqui na parte crônica, gente, tem evidências de que a acupuntura tem um certo suporte para alívio sintomático da dor lombar crônica, tá? E também nós temos a laser terapia de baixa intensidade, fotobiomodulação, tá? Também pode ser utilizado nas dores lombar crônicas, beleza, pessoal? E aí, gente, como muitas vezes tem relação com má adaptação à cronificação dessa dor e por vezes o paciente tem questões de saúde mental envolvidas, é importante também considerarmos a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então guarda isso aí, gente. Tratar lombalgia crônica não é só passar remédio, é envolver o paciente num plano completo que inclui corpo e mente. Certo, pessoal? Deu para entender tudo até aqui? Maravilha! Então assim a gente finaliza por aqui a nossa aula de hoje. Espero que a explicação tenha ajudado a organizar o raciocínio de vocês, tanto para a prática médica quanto também para acertar questões de prova, tá? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.